A Natsan Consultoria apresenta o curso Implantação de um Sistema de Custeio e nós, Michele Tognini e Mauro Real, abordaremos vários conceitos importantes e sua correta aplicação na empresa. Se você quer incrementar rentabilidade na sua empresa, negociar preços com segurança e implantar um conceito profissional de custeio, então prepare-se. Os próximos minutos serão muito úteis para fortalecer os seus conhecimentos e ajudá-lo a tomar decisões com segurança e profissionalismo. Vamos abordar uma grande quantidade de informações. Portanto, para um melhor aproveitamento, procure se dedicar a este curso de forma exclusiva. Mantenha papel e caneta em mãos para anotar suas dúvidas. Preparado para iniciar esse módulo? Então, vamos começar. A atitude dos empresários e gestores é muito importante para a definição dos caminhos da empresa. Usando uma comparação simples entre um bombeiro e um gestor, fica fácil entender como nos deixamos absorver pelos problemas normais da empresa e acabamos criando um círculo vicioso, do qual temos muita dificuldade para sair. O tipo bombeiro fica o tempo todo apagando incêndios na empresa e quando chega em casa exausto, tem a sensação de improdutividade, pois apesar de ter feito centenas de coisas no trabalho, cessar o fogo não significa contribuir para o crescimento da empresa, mas apenas evitar sua propagação. Com isso, muito fazemos, mas pouco avançamos. O tipo gestor provavelmente se esforça para dirigir a empresa de tal forma que os incêndios sejam raros e, quando apareçam, que sejam apagados por funcionários treinados em cada um dos setores. O gestor é o estrategista que planeja constantemente o funcionamento da empresa. É o maestro que rege uma orquestra com vários músicos, cada qual com seu instrumento, mas todos de suma importância. O gestor não é útil tocando um instrumento. Sua função é fazer com que os músicos toquem de forma organizada e que o resultado seja uma sinfonia. Se você quiser ser o músico e o maestro ao mesmo tempo, certamente sua sinfonia será um desastre. Pense sobre isso. É claro que é gratificante ser importante para a empresa, mas ela precisa existir independentemente de você. Entenda que uma empresa não sobrevive sozinha, mas também não cresce nem se desenvolve se não existir uma organização interna capaz de promover solidez. Escravizar a empresa sob sua gestão ou tornar-se escravo dela não é útil nem próspero para ambas as partes. As estatísticas periódicas do IBGE não são animadoras. 35% das empresas não chegavam a completar 1 ano, 72% não chegavam aos 5 anos e 91% não chegavam aos 10 anos. Isso significa que uma enorme quantidade de empresas não está preparada para suportar o peso implacável do mercado, concorrências desleais, juros altos, impostos, enfim, uma lista extensa de problemas. Ou seja, o conhecimento é a principal matéria-prima do gestor profissional, e nos dias de hoje já não existe lugar para gestores amadores. Usando a estatística do IBGE, o gestor amador é aquele que fecha a empresa em até 10 anos. Significa também que apenas 9% dos gestores são preparados e profissionais. Sem o conhecimento adequado, suas decisões podem ser um desastre para a empresa. E o assunto deste curso é de vital importância para a sobrevivência e a prosperidade de qualquer empresa em qualquer ramo de negócio. E você? Se sente preparado para desafiar essas estatísticas? Este curso visa apresentar de forma objetiva a importância de se implantar uma metodologia de custeio na empresa, descrever os principais sistemas de custeio, apresentando alguns prós e contras de cada um,
detalhar as etapas de implantação dos números de sua empresa no método hipercusto, mostrar a importância da correta utilização de conceitos ligados aos custos, despesas, margem, ponto de equilíbrio e lucro, e exemplificar a correta apuração de resultados de uma operação comercial e resultados da empresa. Em outras palavras, nosso principal objetivo é descrever as etapas necessárias para implantar um sistema de custos na sua empresa. Já que estamos falando de objetivos, e você? Quais são os seus objetivos com relação a esse curso? Lembre-se, se você não definir os objetivos que quer ter, como vai avaliar o resultado que alcançou? Para ilustrar, vamos comparar dois perfis, que poderíamos chamar de o pessimista e otimista, ou, no âmbito empresarial, o retrógrado e o progressista. Agora analise. Com qual perfil você se identifica mais? Pense mais um pouco e lembre-se das estatísticas do IBGE. Será que um desses perfis pode colaborar para a definição daqueles números? Como você pôde perceber, cada pessoa tem uma opinião a respeito de crises e oportunidades. Esperamos que você esteja receptivo para novas informações e que possa identificar nas situações difíceis ou de crise grandes oportunidades para o desenvolvimento dos seus negócios. Olá, eu sou o Mauro Real e vou conduzir o nosso curso por alguns minutos. Depois da globalização, as empresas passaram a se equiparar em termos de qualidade. Observe que uma fábrica de qualquer produto é muito semelhante a outra fábrica do mesmo produto em qualquer ponto do país ou do mundo. Como diferencial, ficou o prazo de entrega, o serviço de atendimento ao cliente e, evidentemente, o preço. Portanto, o preço é um dos principais elementos de uma negociação. O prazo de entrega, qualidade e bom atendimento já são considerados no mercado como uma obrigação, mas o preço ainda é motivo de negociação. Na verdade, qualquer que seja o produto, quando se defronta com a competição de mercado, a negociação se transforma quase como num mercado de bairro. Se você não atender bem ao seu cliente, se não oferecer um preço condizente com o que ele está disposto a pagar, certamente o seu concorrente da empresa da frente vai acabar conquistando o cliente e fechando a venda. Não adianta ter um bom produto, atendimento, entrega, é preciso ter um preço realmente atraente, convincente a ponto de fechar o negócio. Mas afinal, quem determina os preços? A impressão que temos é que o preço está sempre caindo. O gestor da empresa pode e deve criar os preços dos seus produtos, mas, como regra geral, existe um mercado quase que ditando os preços que pretende pagar pelo produto. Mas isso significa que estamos presos às normas do mercado? Será que as empresas estão condenadas a servir o mercado e se arriscar à falência? Tem que haver uma saída mais inteligente, uma saída profissional. E de fato existem saídas, mas todas elas são saídas que envolvem planejamento, estratégia, estudos, enfim, são soluções criadas por gestores profissionais que estão seguidamente se preparando para conviver com um mercado cada vez mais acirrado e às vezes desleal. Para se ter um preço, é preciso ter um produto. E para ter um produto, precisamos da empresa. Então vamos começar a pensar na empresa e o motivo pelo qual a empresa foi fundada, ou a sua finalidade. A sua empresa produz o quê? Anote no papel, por favor, o objetivo de negócio. Por exemplo, fabricação de roupas, fabricação de tintas, ou sapatos, ou brinquedos, ou peças metálicas, ou plásticos, realização de exames clínicos, etc.
Mais adiante, nós vamos tocar nesse assunto várias vezes. Agora que já esclarecemos o objetivo da empresa, vamos pensar em números. Se o gestor aceitar o preço do mercado sem avaliar o seu próprio custo e o seu próprio preço ideal, corre o risco de colocar a empresa na estatística do IBGE. Então, em primeiro lugar, devemos definir os conceitos de custeio que serão utilizados. Em seguida, estudar e aplicar os números da empresa usando esse conceito para, finalmente, obter os custos de cada produto. Pronto. Dessa forma, o gestor consegue responder uma das perguntas mais importantes do seu negócio: quanto custa o meu produto? Essa pergunta precisa sempre ter resposta. Com o custo do produto corretamente apurado, podemos aplicar as condições comerciais necessárias para formar um preço de venda, ou seja, as comissões, os impostos, frete, despesas financeiras, prazo para faturamento, acordos comerciais, rentabilidade que você deseja ter nessa operação, etc. Como consequência dessa rotina de cálculos, teremos um preço de venda confiável e seguro. Isso não significa que o mercado vai aceitar o seu preço, mas é o primeiro passo e a forma mais segura para podermos comparar com os preços praticados no mercado. Se a sua empresa vai bem, é provável que alguém estudou e aplicou números adequadamente seguros. Por outro lado, se os números que foram aplicados na empresa não são bons, então prepare-se. É possível que sua empresa tenha que enfrentar a estatística do IBGE em algum momento da sua existência. Certamente o preço de venda é consequência de um trabalho de cálculos e definições que serviram para apurar os custos de cada produto ou serviço realizado na sua empresa. Ou seja, preço de venda é consequência e o custo é a base para formar os preços de venda. Seguindo nesse raciocínio, parece que o melhor caminho é começar implantando uma metodologia de custos que seja eficiente. Assim, preços seguros serão consequência natural dos custos seguros. Muitas pessoas estão acostumadas a associar sistema com programas de computador. Nesse caso, você deve associar sistema com sistemática, com metodologia. Um sistema de custeio não é uma planilhinha e também não é um programinha de computador. Um sistema de custeio é um conjunto organizado de tarefas realizadas de forma padronizada e metódica que permitem apurar o custo de um serviço ou produto. É um critério organizado de avaliação de gastos, separando despesas e custos para apurar os valores envolvidos na produção de um produto ou serviço. Ou seja, o custo de um produto ou serviço é resultado da aplicação dos números da empresa usando conceitos adequados. Novamente, voltamos a falar sobre conceitos e aplicação dos números da empresa nesses conceitos. Fala-se muito em reduzir custos, investir, controlar gastos, controlar despesas, etc. Mas, geralmente, o uso dessas palavras é bastante equivocado. Gasto, do verbo gastar, é qualquer consumo de dinheiro. Custo é todo o dinheiro que você consome no objetivo de negócio. Por favor, leia o objetivo de negócio que você escreveu logo no início desta apresentação. Observe que matérias-primas, salários produtivos, manutenção de máquinas e qualquer outro gasto relacionado com o seu produto ou serviço devem ser considerados como custo. Afinal, eles só existem para manter o objetivo de negócio. Despesa é todo o dinheiro consumido na manutenção da empresa como um todo, ou seja, todos os gastos que são consequência da existência da empresa, mas não têm relação com o objetivo de negócio. Por exemplo, salários administrativos, contador, advogados, prolabore, despesas de viagem e etc.
Investimento é todo o dinheiro consumido em novos projetos. Investimento não é exatamente custo nem exatamente despesa. Depende de uma avaliação criteriosa caso a caso. Sabendo que custos são os valores que têm relação com o objetivo de negócio, então vamos avaliar esses custos dividindo em duas partes. Eles podem ser fixos ou variáveis. Os custos fixos existem mesmo que você não esteja produzindo nada. Independentemente da sua produção, a depreciação das máquinas não vai se alterar, nem os contratos de manutenção, nem o aluguel do galpão. É por esse motivo que se chama custo fixo. Os custos variáveis existem quando você produz algum produto e eles variam à medida que você produz mais ou produz menos. No exemplo da tela, quanto mais se produz, maior é o valor consumido pelas matérias-primas, pela eletricidade, talvez mais mão de obra seja aplicada, mais terceirizados sejam contratados e etc. Por isso que se chama custo variável. No caso das despesas, teremos também o mesmo raciocínio. Entretanto, a base de avaliação não é a produção, e sim o faturamento. As despesas variáveis são, por exemplo, os impostos, comissões, fretes, ou seja, quanto maior for o faturamento, maior será a sua despesa com impostos, maior será a sua despesa com comissões e assim por diante. É por isso que se chama despesa variável. As despesas fixas são aquelas que não têm variação em função do valor do seu faturamento. Qualquer que seja o seu faturamento, a empresa vai gastar os mesmos salários administrativos, o mesmo valor com o contador, leasing de veículos e etc. Por esse motivo se chamam despesas fixas. Existem vários sistemas de custeio em uso no mundo, cada qual com suas particularidades. Dependendo das necessidades de cada empresa, cada tipo de negócio ou da preferência do gestor, utiliza-se um determinado sistema de custeio. O custo padrão é um sistema básico e muito voltado à ficha técnica do produto. Leva em consideração todos os itens integrantes na produção de um determinado produto ou serviço. Com essas informações, que na verdade são as mesmas de uma ficha técnica, é possível obter o custo de um produto ou serviço. Isoladamente, não é um sistema de custeio completo, porque ainda lhe falta o adequado tratamento das despesas. Para ser completo, precisa trabalhar em conjunto com um outro sistema, como por exemplo o custo por absorção, ou o sistema de custo direto. O custo por absorção foi um dos métodos mais utilizados pelo mundo no período pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época, quando as empresas e os países estavam destruídos, se você quisesse comprar algum produto, precisava pagar também pelas despesas gerais da empresa que estava fabricando aquele produto. Não havia alternativa. Ou você ajudava a reconstruir as empresas ou não conseguia comprar o produto. Esse método ajudou a erguer as empresas que estavam praticamente arruinadas. Os Estados Unidos usaram muito esse conceito naquela época e usam largamente até hoje. Vale lembrar que a indústria americana perdeu competitividade em quase todos os mercados mundiais. Como esse método inclui despesas no custo do produto, leva o gestor a acreditar que a empresa está obtendo lucro em qualquer venda. Na verdade, o gestor só consegue descobrir se de fato obteve lucro ou prejuízo quando encerrar o mês. Nesse caso, não há possibilidade de nenhuma ação corretiva com as vendas ou com as despesas, pois o mês já terminou. Mais adiante falaremos sobre alguns perigos no uso desse sistema. O custo direto é a metodologia em grande evidência nos mercados e países com alto grau de competição. Tem sido largamente utilizado pelos países orientais.
Esse método estimula a divisão entre o que é custo variável e o que é despesa fixa e custo fixo. A apuração dos resultados é efetuada através da margem de contribuição, que serve para o pagamento dos custos fixos e despesas fixas. Permite ao gestor a avaliação de resultados ao longo do mês, e isso é muito importante, pois lhe dá tempo de corrigir os problemas ao longo do próprio mês e não com o mês encerrado, como é o caso do custo por absorção. O hipercusto é uma metodologia desenvolvida no Brasil a partir de 1998, considerando as condições tributárias nacionais e o jeito brasileiro de negociar. Esse método apura o custo dos produtos, levando em consideração todos os custos envolvidos com a fabricação, ou seja, os custos fixos e os custos variáveis. Lembre-se do seu objetivo de negócio. O resultado é apurado pela margem de contribuição e comparado com as despesas fixas, para informar ao gestor o momento em que ele chegou ao ponto de equilíbrio. Permite diversas avaliações de resultado durante o mês, possibilitando eventuais correções de rumo ao longo do mês em andamento. Agora que já falamos sobre metodologias, o próximo passo é aplicar os números da sua empresa na metodologia e, como resultado, obter o custo dos produtos. Os 3 elementos integrantes no custo de um produto são materiais utilizados, processos realizados dentro da empresa e processos realizados por terceirizados. Vamos começar nossa análise pelas matérias-primas. Além do valor de aquisição desses materiais, devemos nos preocupar com a tributação e as unidades de medida de compra e de uso. Nem sempre a unidade de medida de compra é a escolhida para ser utilizada na produção. Podemos comprar em milheiros e usar em peças, ou comprar em tonelada e usar em quilos, etc. Matéria-prima é todo material, transformável ou não, que seu produto ou serviço utiliza ao longo de sua produção. Cada matéria-prima deve ter seu código, descrição, unidade de medida, que pode ser quilo, litro, metro, peça, cento, milheiro, enfim. A unidade de medida que você compra esse material e que pode ser diferente da unidade de medida de uso. As informações sobre preço de aquisição do material devem ser separadas dos valores pagos de frete, despachantes, alfândega e etc. E a tributação, que depende da situação tributária de cada empresa, também deve ser previamente configurada para que possamos obter o custo líquido em função dos créditos ou acréscimos de impostos envolvidos nessa compra. Nesse exemplo, observa-se que essa empresa tem crédito de ICM, crédito de PIS/COFINS e vende seus produtos acabados sem IPI. Portanto, o IPI na compra é um custo de aquisição. Em termos de materiais, essa definição de códigos, valores, unidades de medida e impostos já é capaz de suprir adequadamente a nossa necessidade para efeito de custos. Agora vamos avaliar os setores produtivos. Nós recomendamos que os setores produtivos tenham seus custos desmembrados em 3 valores: a mão de obra diretamente aplicada a cada um dos setores, as máquinas e equipamentos alocados a esse setor e os gastos gerais de fabricação alocados a esse setor. Imagine a sua empresa numa visão de quem está olhando por cima, retirando o telhado. Você vai identificar claramente os setores de trabalho, setor número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Agora, substituindo para os nomes corretos dos setores, teremos a sua empresa pronta para trabalhar. E o que nos interessa, para efeito de custos, é uma definição clara dos setores diretamente envolvidos com o objetivo de negócio e seus respectivos custos. Cada um desses locais de trabalho tem mão de obra diretamente aplicada a esse setor, as máquinas e equipamentos alocados a esse setor e os gastos gerais de fabricação que foram distribuídos para cada um desses setores. Nessa tela,
nós devemos incluir cada um dos setores produtivos da empresa de acordo com o mapa dos setores produtivos que foi exemplificado no slide anterior. Observe que existem campos de valor para mão de obra direta, máquinas e gastos gerais de fabricação. Esses valores serão calculados na razão de taxa horária e serão obtidos através do uso de critérios e conceitos que veremos a seguir. Vamos falar sobre os equipamentos do setor produtivo. Nessa tela, você deve informar quais são as máquinas e equipamentos que estejam alocados a esse setor. Lembre-se que existem máquinas diretamente produtivas e máquinas de apoio, que não são produtivas. É o exemplo de um compressor, que ajuda outras máquinas a produzir, mas ele não produz nada. Essa informação é transmitida quando lançamos o número de horas úteis mensais. Observe que a prensa número 1 trabalha 150 horas, e a prensa pequena trabalha apenas 75 horas, e o compressor não tem horas úteis. Algumas máquinas consomem óleos lubrificantes, óleos refrigerantes ou qualquer outro material consumível e podem ter contratos de manutenção, média de consumo de peças e etc. Lembre-se de lançar esses valores médios mensais nesta tela. Lançando as máquinas, seus valores, períodos de depreciação, horas úteis de trabalho e gastos mensais dos equipamentos, o hipercusto já consegue criar uma taxa horária média para as máquinas desse setor. Então, essa parte do trabalho já está ok e vamos estudar a mão de obra direta aplicada a cada setor produtivo, indicada pelo círculo vermelho. Neste módulo, devemos incluir todos os funcionários envolvidos direta ou indiretamente com a produção, que é o objetivo de negócio. É importante lembrar que o número de horas úteis de cada pessoa é diretamente relacionado com os dias de trabalho e um determinado percentual de aproveitamento dessas horas, também chamado de percentual de eficiência. Nessa tela, estamos considerando o mês comercial com 4 semanas, de 44 horas semanais, portanto, 176 horas no mês. E consideramos também uma eficiência de 80%, pois os outros 20% são destinados ao horário gasto com café, banheiro, conversas e outros momentos não produtivos. É importante lembrar que os funcionários de apoio à produção devem ter eficiência zero. São eles, por exemplo, PCP, encarregados, almoxarifado, expedição, manutenção de máquinas, etc. Depois de informar as pessoas, as horas disponíveis e o percentual de eficiência, devemos informar a finalidade de uso dessas pessoas. O que interessa efetivamente para o objetivo de negócio são as pessoas cuja distribuição de tempo esteja ligada aos setores produtivos ou no apoio aos setores produtivos. Depois disso, informe o salário, que posteriormente será acrescido dos respectivos encargos sociais e provisões. Todos os funcionários que trabalham diretamente nos setores produtivos ou no apoio aos setores produtivos serão considerados como custo, porque estão ligados ao objetivo de negócio. Os funcionários que estiverem ligados à administração, às vendas ou outros setores serão considerados como despesa e, portanto, não farão parte do cálculo de taxas horárias dos setores produtivos. Uma vez que já temos os funcionários cadastrados, já sabemos se ele é produtivo ou de apoio à produção. Sabemos também seus encargos sociais, que devem ter sido estudados antecipadamente. Sabendo o valor do salário e o número de horas úteis, teremos todas as informações necessárias para calcular as taxas horárias de cada setor produtivo. Para finalizar o estudo das taxas horárias de mão de obra, precisamos alocar os funcionários nos seus devidos setores. É o mesmo que informar qual funcionário trabalha em qual setor. Existem funcionários que trabalham 100% num único setor e outros são alocados em vários setores. Cada empresa tem suas particularidades em termos de uso dos funcionários em seus respectivos setores produtivos.
Pronto. As informações necessárias para calcular as taxas horárias de mão de obra direta já estão definidas. Agora vamos pensar nos gastos gerais de fabricação no círculo laranja. Lembra-se da explicação sobre gastos? Pois bem, gastar um valor ainda não define se esse gasto é relativo a custos ou despesas. Ou seja, se interessa ao produto ou se interessa para a empresa. Essa orientação de uso do dinheiro deve ser clara quando definirmos o nosso plano de contas. No exemplo da tela, a conta 001 Energia Elétrica foi definida como 10% administrativo e 90% setores produtivos. Isso significa dizer que, qualquer que seja o valor mensal dessa conta, 90% serão destinados aos setores produtivos e 10% de seu valor serão considerados como despesas. Observe que várias contas têm lançamentos como 100% despesas, outras como setores produtivos, outros como parte administrativo, parte de vendas. Mais tarde, vamos apurar o total de despesas fixas da empresa somando todos os valores lançados nos campos em vermelho. Todos os valores lançados nos campos em verde serão utilizados nos setores produtivos e considerados como custo. Tendo as contas definidas, devemos lançar os valores dessas contas, que geralmente variam mês a mês. No hipercusto, quando você lança o valor de uma conta, já é feita a distribuição do valor a ser considerado como despesa e o valor a ser considerado como custo, sempre respeitando o percentual dessa conta que você estudou na página anterior. Portanto, uma conta de energia elétrica de R$10.000, o sistema já sabe que 10% desse valor é despesa e 90% é custo. Qualquer que seja o valor mensal, esse critério de distribuição será respeitado. Agora que já sabemos os valores das contas, precisamos informar qual setor da empresa gasta esses valores. Em termos práticos, é o mesmo que dizer quais setores produtivos consomem esses R$9.000 de energia elétrica. E assim por diante em todas as contas definidas no seu plano de contas. A alocação desses valores obedece a um critério semelhante ao que já usamos no módulo de funcionários. Basta alocar os percentuais aproximados que cada setor vai utilizar dessa conta e repetir o processo para cada registro no seu plano de contas. Pronto! Já conseguimos definir os critérios que levarão o hipercusto a calcular as taxas horárias de gastos gerais de fabricação. Isso encerra o nosso estudo sobre taxas horárias de cada setor produtivo da empresa. Já estudamos as matérias-primas, os setores produtivos. Agora, como último elemento fundamental nos custos, devemos informar quais são os terceirizados, se houver terceirizados, porque nem toda empresa usa esse recurso. Caso existam, devemos estar atentos ao valor combinado e à unidade de medida convencionada para esse serviço. Por exemplo, eu posso contratar uma pintura pagando por metro quadrado, uma usinagem pagando por peça, estamparia por milheiros, laudos técnicos por unidade. Essa é a tela de prestadores de serviço. Aqui você deve cadastrar todos os serviços externos que a sua empresa utiliza. Existem 3 informações que são importantes: o código do serviço, a unidade de medida convencionada entre as partes e o preço que foi combinado para esse serviço. Pronto, já fechamos nosso estudo sobre os 3 elementos integrantes do custo. Como essas informações foram adequadamente definidas a partir de critérios baseados num sistema de custeio, podemos apurar os custos de qualquer produto ou serviço que tenha uma ficha técnica organizada. Partindo da ficha técnica do produto, fica fácil valorizar cada item de composição da ficha técnica nas suas respectivas unidades de medida. Ou seja,
Sabemos quanto custa 1 quilo ou qualquer fração de quilo de uma matéria-prima. Saberemos também valorizar uma hora ou qualquer tempo consumido nos setores produtivos. E o mesmo raciocínio vai se aplicar aos prestadores de serviço. Portanto, o custo de um produto é nada mais do que a consequência natural dos critérios e métodos aqui utilizados. Diante do uso de um sistema de custeio, fica cada vez mais claro que usar uma planilhinha de custos é coisa do passado, de gestores ultrapassados. Agora que já temos os dados referentes à base que vai permitir o cálculo do custo, vamos olhar como fica o produto acabado no hipercusto. Preocupe-se neste momento com os dados básicos: código do produto na empresa, a sua descrição, unidade de medida no qual é fabricado e vendido. Nesta tela, você deve lançar os dados da ficha técnica exatamente como observamos nos slides anteriores. Basta respeitar as unidades de medida e as quantidades. É uma forma muito simples e organizada de guardar as fichas técnicas num formato seguro e confiável. Sabendo dos valores integrantes de cada item de composição da sua ficha técnica, podemos apurar os custos de qualquer produto ou serviço. Neste exemplo, observa-se os custos agrupados por grupos, ou seja, o custo de todas as matérias-primas, o custo de toda a mão de obra aplicada, de todas as máquinas utilizadas e assim por diante. Neste relatório, você pode avaliar os detalhes de custo de seu produto. Observe que cada linha apresenta informações detalhadas com relação às quantidades de cada item da ficha técnica, seu custo e sua representação percentual sobre o custo total do produto. É um relatório de gestão muito útil. Por enquanto, nós falamos bastante sobre custos e como implantar conceitos profissionais de custeio. Agora, a Michele vai dar prosseguimento neste curso falando sobre um problema que está pendente e precisa ser resolvido: as despesas da sua empresa. Nós já vimos em slides anteriores a importância de um plano de contas bem definido. Nesse plano de contas, você vai especificar a finalidade de cada um dos gastos, os valores mensais dessas contas e vai indicar os percentuais que devem ser encaminhados para os setores produtivos. Da mesma forma, vai indicar os percentuais que devem ser encaminhados para as despesas administrativas e para as despesas de vendas. Ao definir os percentuais a serem alocados para os setores produtivos, é fácil apurar os valores para cada setor, bastando respeitar os percentuais que foram alocados para cada um desses setores. O mesmo raciocínio vale para os percentuais que foram aplicados para despesas administrativas e de vendas. Facilmente esses percentuais serão convertidos em valores e acumulados, para que possamos encontrar o total de despesas fixas da empresa. O custo do seu produto é de vital importância na empresa. Uma empresa mais produtiva ou menos produtiva vai impactar diretamente no custo e, como consequência, vai impactar também no preço de venda e na apuração de resultados. Esse assunto precisa de permanente atenção e vigilância, pois é diretamente ligado à relação entre sua empresa e o mercado. Resumindo, o preço de venda é um assunto entre sua empresa e o mercado. Diferentemente do custo, a despesa fixa é um problema interno da empresa. A decisão do gestor é independente da relação com o mercado, pois na prática é o gestor quem aprova salários, permite gastos por diferentes finalidades. Enfim,
aumenta ou restringe as despesas da empresa a seu critério. O mercado não decide sobre o que o gestor pode ou não pode gastar. Resumindo, as despesas fixas são um problema exclusivo da empresa, raramente têm relação com o mercado. Peço que releia o objetivo de negócio que está anotado desde o início desse curso e vamos refletir sobre as duas frases que serão apresentadas. Na frase A, podemos observar um foco bem objetivo do gestor. Ele quer uma empresa sólida o suficiente para pagar os seus compromissos e gerar lucro. Com isso, iria gerar crescimento e a prosperidade aos sócios. Essa prosperidade, desde que exista, pode ser gasta da maneira como os sócios julgarem adequado. Na frase B, observamos um gestor com um foco bem diferente. Ele deseja gastar de acordo com seus próprios critérios e quer fazer com que o cliente pague por esses gastos. Além disso, o gestor também quer que o cliente deixe lucro. Não é objetivo desse curso avaliar qual metodologia é o melhor caminho para a sua empresa. Assim como não é nosso objetivo criticar o sistema de custeio que a sua empresa utiliza, mas sim esclarecer sobre as alternativas possíveis e possibilitar que o gestor opte pela alternativa mais profissional. Levando o raciocínio dessas frases e relacionando com sistemas de custeio, teremos as seguintes associações. A frase A está associada ao custo direto, ou ao hipercusto. A frase B está associada ao custo por absorção. Todo o trabalho realizado até agora lhe garante que os custos dos seus produtos e serviços estão apropriados de forma segura. Se aplicarmos as condições comerciais sobre os custos seguros, teremos preços de venda igualmente seguros. Isso significa que, teoricamente, basta produzir e vender com esses valores que as operações serão positivas. A soma de todas as rentabilidades positivas é um dinheiro que entra na empresa e pode ser utilizado para pagar qualquer compromisso, inclusive as despesas fixas. Depois de as margens positivas terem contribuído para pagar todas as despesas fixas da empresa, podemos afirmar que a empresa obteve lucro. É claro que o cliente vai pagar as contas da empresa, mas dependendo da metodologia que você utilizar, isso pode prejudicar sua atuação no mercado e, pior ainda, abrir portas para que seu concorrente consiga vender. A apuração da margem de contribuição de uma venda tem um conceito bastante simples. Uma vez recebido o valor do faturamento, devemos quitar os compromissos com todos que estiveram envolvidos na operação: os fornecedores, os funcionários, os gastos gerais, enfim, podemos resumir tudo isso como o pagamento do custo. Também precisamos pagar os impostos da venda, remunerar o nosso vendedor, pagar pelo frete, pagar o banco pelas despesas financeiras, e depois de pagar todos, o que sobrar em dinheiro é chamado de margem de contribuição. O excesso de despesas geralmente é um grande vilão para muitas empresas. O ditado popular de que gastar é muito mais fácil do que ganhar é verdade, e podemos sentir isso até mesmo em nossas finanças pessoais. Esse slide mostra um faturamento de R$100 mil e uma margem média de 20%. Essa margem trouxe uma receita proveniente do resultado das vendas na ordem de R$20 mil. Entretanto, a empresa tem uma despesa fixa de R$50 mil. Portanto, estamos diante de um prejuízo. A avaliação que pode ser feita nesse caso é a seguinte: ou sua empresa gasta muito dinheiro com despesas, ou a empresa fatura pouco, ou as vendas são pouco rentáveis. Ou talvez exista uma combinação entre esses fatores. Na situação desse slide, a empresa aumentou o faturamento para R$250 mil e manteve as margens médias, ou seja, continua obtendo 20% de resultados.
Dessa forma, consegue obter R$50 mil de margens. Sabendo que a despesa fixa é de R$50 mil, podemos afirmar que a empresa alcançou o ponto de equilíbrio, sem lucro ou prejuízo. Ainda não é a situação ideal, mas já é um alívio para muitos gestores. Nesse exemplo, a empresa conseguiu elevar o faturamento para R$275 mil, e mesmo mantendo a média de resultados na ordem de 20%, consegue obter uma margem de R$55 mil. Comparando com a mesma despesa fixa de R$50 mil, podemos finalmente afirmar que a empresa obteve lucro. Apenas R$5 mil de lucro, mas a partir desse ponto, qualquer receita positiva é lucro, porque não há mais despesas para pagar. Gostaríamos agora de propor uma reflexão comparativa entre os dois conceitos de custeio mais utilizados no mundo. Repare que nesse exemplo, o preço está sendo ditado pelo mercado em R$200. Analisando o resultado de ambos os métodos, observamos que o custo direto alcança R$30 de resultado e parece ser mais vantajoso do que o custo por absorção. Mas observe que o custo por absorção obtém R$15 de resultado e conta também com os R$15 que foram apropriados sobre o custo na forma de rateio de despesas. Portanto, em termos de resultado, os dois métodos se igualam, pois obtêm a mesma margem final. Ambos alcançam R$30 de resultado. O problema começa quando o mercado pede desconto sobre o preço. Nesse slide, vamos avaliar o resultado dos dois métodos praticando o preço de R$175. Decompondo as duas colunas, é fácil observar que o custo direto proporciona 7,68% de resultado, enquanto que o custo por absorção 0,71% de prejuízo. A empresa que usa o custo direto vende o produto nesse preço, com a certeza de que ainda há margem positiva. A empresa que usa o custo por absorção, por receio de prejuízo, muitas vezes deixa de vender e, o que é pior, acaba abrindo espaço para que o seu concorrente venda. Vamos falar um pouco sobre formas de rateio para quem usa o custo por absorção. Algumas empresas optam pelo rateio em função da quantidade média vendida, nesse exemplo, representada por 3.000 unidades por mês. Essa forma de rateio é calculada geralmente no início do mês, pois servirá de base para as vendas que ocorrerão ao longo desse mês que começou. É importante observar que se a empresa vender menos do que 3.000 unidades, certamente vai faltar dinheiro para pagar os R$45 mil de despesa fixa. Uma outra forma bastante comum é fazer os rateios usando o faturamento como base. Nesse caso, pelos cálculos apresentados, encontraremos uma média de 15% de despesas que devem ser adicionadas ao custo. Assim como no primeiro exemplo, se a empresa faturar menos do que R$300 mil, vai faltar dinheiro para pagar as despesas fixas. Existem outras formas de rateio, e nesse curso não vamos nos aprofundar nesse assunto. Aliás, os especialistas costumam dizer: qualquer forma de rateio é injusta. Fica fácil observar que os critérios de rateio que levaram sua empresa a adicionar R$15 no custo acabam sendo comprometidos quando a empresa não alcança os objetivos em termos de quantidade ou faturamento. Pior ainda, é que você só vai descobrir isso no fechamento do mês, quando já será muito tarde. Concluindo o raciocínio, talvez a estratégia de fazer com que seus clientes paguem pelas suas despesas fixas seja mais perigosa do que você imaginava. É claro que a palavra final sobre o melhor sistema de custeio sempre será dos gestores. A Natsan apenas recomenda nunca misturar valores de custos com despesas, para que possamos responder a uma das mais importantes perguntas da empresa: quanto custa meu produto?
Além disso, existem casos onde o custo por absorção pode e deve ser utilizado, especialmente por empresas que fabricam produtos sob encomenda ou que demandem de uma interação constante entre o cliente e sua empresa. Alguns exemplos são fabricação de veículos sob encomenda, circuitos elétricos sob encomenda, projetos exclusivos para um determinado cliente, entre outros. Se a empresa optou por utilizar o sistema hipercusto, poderá utilizar o conceito direto para alguns produtos e o conceito por absorção para outros, sem se preocupar em misturar custos com despesas e com as dificuldades de gestão causadas pelo custo por absorção, pois as ferramentas de apuração de resultados utilizadas pelo hipercusto são muito flexíveis e profissionais. Então, é difícil implantar um sistema de custos? Não, definitivamente não é difícil, mas é um trabalho para profissionais interessados em fazer a sua empresa crescer de forma sólida. Observe que os critérios que nós apresentamos são, na realidade, a explicação de uma metodologia, um sistema de trabalho. Observe que em apenas alguns minutos do seu tempo, foi possível avaliar velhos conceitos e abrir caminho para profissionalizar a apuração e interpretação dos números da empresa. Com a implantação de conceitos seguros, você também estará cada vez mais seguro e capacitado para administrar seu negócio e obter mais rentabilidade. A Natsan Consultoria agradece pela sua atenção.